A gente faz um esboço, porque todo pregador quer ter uma segurança, né, pastor Cassiano? Né? Eu fiz bonitinho e tudo, mas Deus já mudou tudo aqui. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo, você que trouxe o livro de Gênesis, no capítulo 15, o versículo 1. Nós vamos ler o 1, 2 e o 3. Que Deus ele é poderoso. Amém, querido? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Deus. Tenha misericórdia dos teus filhos, Jesus. Gênesis capítulo 15, versículo 1 vai dizer assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Obrigado. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tenho dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, e podeis contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Feche os seus olhos, só mais um pouquinho, mais um minutinho de oração. Senhor, segura o relógio. Permita-nos que nós possamos, meu Pai, entregar tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Meu Pai, peço ao Senhor nesta hora, Pai, intrepidez, autoridade. Meu Pai, peço ao Senhor mais uma vez que o Senhor vá comigo, porque sozinho não vou, sozinho não consigo. Mas eu sei, meu Pai, que as palavras, quando vêm do trono do Senhor, meu Pai, não existe, meu Pai, como nós negociarmos, não existe como nós negarmos. Mas a Tua palavra, quando ela vem, Senhor, ao nosso encontro, nós sabemos que é o Senhor. Testifica no coração dos Teus filhos, meu Pai, a Tua palavra. Testifica, meu Pai, aquilo que será ministrado nesta noite, para que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez o Senhor seja honrado nesta casa, para que mais uma vez, Senhor, o Senhor possa, meu Pai, mais uma vez mostrar o quão fiel o Senhor tem sido a cada um dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abra os nossos entendimentos, traga a sabedoria do céu e fala conosco da forma que o Senhor quiser, em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí dando glória a Deus bem forte para Jesus. Prometo ser breve, não delongar muito o tempo dos irmãos. Estava eu meditando na palavra do Senhor e Deus trouxe essa passagem no meu coração, falando sobre Abrão, que depois se tornou Abraão. A Bíblia vai dizer, querido, que aquele homem foi conhecido como o pai da fé, mas nem sempre foi assim. Nem todo o tempo ele foi conhecido como o pai da fé. Mas nós vamos começar a entender, querido, que existia um processo acontecendo. Porque Deus, querido, quando Ele tem uma promessa para mim e para você, automaticamente, querido, requer de nós fé. Porque tem coisas que Deus nos promete que aparentemente são impossíveis. Abraão, querido, por sinal, nesse tempo estava passando por um momento de dificuldade, porque o capítulo 15, o título é Deus anima Abraão. Pastor, por que Deus anima Abraão? Porque Abraão estava desanimado. Pastor, mas por que Abraão estava desanimado? Um homem tão cheio de fé, um homem que recebe da parte de Deus um chamado e dizia assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E esse homem atendeu o chamado do Senhor de prontidão e foi. Mas só, querido, que muitas vezes a promessa, ela é um processo, ela é um caminho. Precisamos trilhar um caminho para chegar aonde Deus tem preparado para nós.
E muitas vezes, querido, nós nos encontramos igual no capítulo 15, um Abrão diferente, um homem diferente. Porque muitas vezes nós não entendemos, querido. Nós não entendemos, mas às vezes estamos tão diferentes, porque o processo vai nos mudando. O processo vai mudando cada dia a nossa característica. Mas que muitas vezes, querido, aparentemente, o processo vai mudando nós e muitas vezes era para ser para melhor. Mas costuma não ser para melhor. Costuma o processo, querido, nos levar a procurar um lugar de onde temos segurança. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, com uma promessa do Senhor. Com uma promessa que Deus estenderia a sua semente. E naqueles tempos, querido, Deus falar que vai dar filhos para alguém, era algo, eu sei que nos dias de hoje também os filhos são bênçãos, mas naquele tempo os filhos representavam a bênção de Deus, a vontade de Deus acontecendo, e era uma promessa para esse homem. E quando chegamos, querido, já no capítulo 15, esse mesmo homem que recebe uma promessa, está, querido, desanimado. Mas o que me chamou a atenção nessa história toda foi que Abraão já não estava mais na terra dos seus pais, aonde, querido, facilmente ele escolheu e ouviu o chamado de Deus e foi. Mas só que nesse momento ele está no meio do processo, no meio do caminho, dentro de um deserto. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que eles habitavam em tendas naquele tempo. E quando nós começamos a estudar, a buscar no Senhor e perceber como o povo de Deus vivenciava no deserto, tiramos aqui como entendimento do povo que estava no deserto quando fez o templo para o Senhor. Usava-se pele de animais para cobrir. Porque as peles dos animais, querido, traziam uma refrescância dentro de um deserto. Abraão tinha ali, querido, sua tenda, sua esposa. Estava ali dentro daquele lugar, coberto, querido, por cima, coberto pelos lados, dentro de uma certa segurança. E Deus me chamou a atenção quantas vezes, querido, nós achamos um lugar de segurança, um lugar de acomodação dentro do próprio deserto. Porque muitas vezes nós falamos assim, estamos no deserto, estamos passando prova, mas, querido, o que nós temos feito para mudar isso? Estamos dentro de um deserto, mas e aí, querido, a caminhada continuou? Qual a sensação que nós temos depois de anos dentro da casa do Senhor? Qual a sensação que você tem se você está regredindo? Se você está subindo, se você está avançando, ou se nós temos a sensação de que nós puxamos o freio de mão e estacionamos. Abraão estava desanimado dentro de uma tenda confortável. Você pode falar assim comigo, pastor, mas no deserto não é um lugar de conforto. A prova também não é lugar de conforto. Longe de Jesus também não é lugar de conforto. Mas nós conseguimos achar conforto, às vezes, longe do Senhor. Pastor, como assim, pastor? Mudando a nossa realidade. Não querendo entender que o deserto é uma passagem. É um momento de passagem. O deserto é passageiro. O deserto é para nós entrarmos, cantarmos, adorarmos, aprendermos, mas precisamos avançar. Eu e você não podemos estar dentro da casa do Senhor anos e anos. Agora vai, querido, para o lado mais pesado da palavra, sem darmos fruto. Não podemos, querido, estar dentro da casa do Senhor, querido, acomodado dentro de uma tenda. Porque você poderia... pastor, mas a tenda não tem conforto. Essa luta que nós enfrentamos também, esse lugar aonde nós paramos, esse lugar aonde nós estacionamos, também não tem conforto. É uma aparição, querido. Parece que é, mas não é. Porque antigamente poderíamos dizer que as ações do inimigo, do adversário das nossas almas,
sempre foi afrontar o crente. As ações do inimigo sempre foi levantar-se contra você. Mas ele percebeu que quando ele te espreme, você grita, você chora e você clama. Ele entendeu que quando ele te aperta, você grita, você levanta, chama o Senhor. E quando você chega a clamar com o coração quebrantado, Deus não despreza. Então ele entendeu que essa mania, essa forma, essa estratégia de te apertar, não dá certo. Aperta um crente de oração para tu ver. É só faltar algo lá na casa dele, é só adoecer um menino que tem campanha. É só adoecer alguém que nós colocamos a cara no pó, sim ou não? Quando o negócio começa a ficar apertado, então o diabo mudou a estratégia. Colocou uma tenda no deserto e colocou lá ar-condicionado para você estacionar lá. Mas hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem para você. Saia dessa terra, essa tenda do desânimo. Saia de dentro deste lugar aonde a tua visão não está vendo. Pastor, como você entende isso? Da onde nós tiramos isso? Deus fala com ele: ei, eu tenho uma promessa. Ei, não vai ser do jeito que você está falando. Ei, Abraão, não vai ser. Ei, o Eliezer não vai ser o teu herdeiro. E aí Deus fala com ele isso tudo e ainda não consegue entender. Aí Deus solta uma palavra: então saia para fora. Quer ver as estrelas? Não tem como ver estrelas dentro da tenda. Não tem como ver as estrelas dentro do lugar, querido, que eu e você às vezes nos encontramos. Um lugar desanimado, quietinho. Ficamos só resmungando, cheio de mimimi com Deus. Começa a provocar o teu milagre, querido. Começa a provocar, querido, que as coisas começam a mudar. O mundo espiritual, ele tem que ser provocado. Pastor, me dá um exemplo. A mulher do fluxo de sangue estava sendo apertada pela multidão. A mulher do fluxo de sangue só viu uma saída, passar por baixo. E ela tocou, querido. E ela tocou na beiradinha da orla da veste de Jesus. E ela foi curada. Tem coisas, querido, que são atitudes nossas que está faltando. A promessa já foi derramada, Deus já te deu a promessa. Mas dentro da tenda tu não vai ver nada. Deus já te deu a promessa, mas dentro do lugar de desânimo, aonde o lugar, querido, parece propício ao cômodo, não é o lugar que Deus te colocou, querido. O adversário entendeu isso e nós não temos entendido. Ele entendeu que apertar um crente de oração é a pior estratégia que tem. Porque você vai falar, ai, 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 ui, 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 põe a cara no pó, o joelho no chão. Com sinceridade, com Deus, o anjo vem, entrega a resposta e resolvido. Mas a estratégia mudou, querido. Deixar você tranquilo. Deixa você de boa, né? Igual fala. Deixa você dentro de uma tenda no deserto. Você percebe que está num deserto, mas só que no deserto você ainda conseguiu se acomodar. Nós nos acomodamos, não é? Sim ou não? Temos facilidade ou não temos? Vou te dar um exemplo meu. Por que eu vou te dar um exemplo meu? Para você entender o que eu estou falando. Eu vim de Juiz de Fora para cá, eu, minha esposa e meus 4 filhos. E aí, querido, Deus me proporcionou uma casa com 2 quartos. E aí? Nós estamos aí há 2 anos acomodados em 2 quartos. Você acomoda ou não acomoda? Acomoda, a gente dá um jeito. A gente tem facilidade de dar jeito naquilo que está apertado. Você faz um armáriozinho para cá, coloca um negócio para cá, divide para lá. Não é assim que nós fazemos? Nós estamos dando um jeitinho, sendo que Deus está apertando, para que nós saímos de dentro da tenda. Nós estamos pegando a tenda, colocando as peles de animais, colocando um ar-condicionado e nós estamos ficando ali. E Deus querendo que nós continuamos acreditando na promessa. Porque, querido, quando você e eu acreditamos, Salmo 126 vai dizer, quando saímos, querido, de Sião, estávamos como os que sonham. Em outras versões vão estar, estavam como aqueles que acreditam.
Quando você acredita, a tua postura é diferente. Sabia? Você consegue mostrar que você está acreditando em Deus pela sua forma de andar, pela sua forma de falar. Está tudo bagunçado, mas tu está dando glória. Está faltando coisa lá em casa, o armário está vazio, mas você está dando glória. Pastor, mas por que eu tenho que fazer isso? É porque tem uma promessa, querido, em andamento. É porque, querido, você não pode ser levar em consideração o momento que você está passando. Porque o momento é algo que vai passar. Essa luta que nós temos enfrentado vai passar. Pastor, mas como eu vou renovar? Como Deus vai me animar? Deus, querido, aqui começa a usar, querido, no profundo. Talvez você veio aqui buscar uma resposta da parte de Deus, achando que Deus não está vendo, mas Deus está aqui te animando, falando assim para você: sai de dentro da tenda. Sai do lugar onde está limitando a tua visão. Sai do lugar que não está deixando você crescer. Sai desse sentimentalismo. Deus não se comove, querido, com você chorando, choramingando nos cantos. Sabe onde o Espírito de Deus, querido, vai se comover? Quando o seu coração se quebrantar. Quando a oração não for apontando alguém que te derrubou, mas falar assim: Senhor, eu caí. É isso que Deus está esperando de nós, querido, às vezes. Às vezes estamos orando errado. Às vezes estamos esperando, querido, que Deus faça a justiça. Ô crente para ser justiceiro, não é? Nós queremos equilibrar a balança a todo momento. Imagine eu, querido, imagine você. Se temos tal direito. E aí começamos a lembrar de Jesus, querido, ali tomando todas aquelas chibatadas. Tomando todas aquelas cusparadas, querido, aquele pessoal ali escarnecendo dele, batendo nele. Aqueles que receberam a bênção estavam ali. Aqueles que foram curados estavam ali. Mas ele se manteve firme, porque sabia que existia uma promessa em andamento. Ele sabia que ele não podia morrer no meio do caminho. Ele sabia que não podia se entregar ao desânimo. Existe um projeto em andamento, querido. Você não pode morrer no deserto. O deserto não é lugar de morar. O deserto é lugar de passagem. Ei, dentro da tenda não é lugar para se habitar, não. Quer ver as promessas, Abraão? Sai para fora e olha para o céu, Abraão, e começa a contar as estrelas. Tá. E Abraão chega à conclusão, como eu e você chegaríamos, de que não dá para contar as estrelas do céu. Assim são as promessas de Deus. Quando nós permitimos que Deus cumpra as promessas na nossa vida, vão ter coisas que vai acontecer que você nem vai saber. Vão ter vidas que vão ser alcançadas e você nem vai saber. Mas e daí? Não precisamos saber não, não é? Porque quando nós somos instrumento, nós não escolhemos a música que vai tocar. Quem toca é quem toca o violão. Você vê que os instrumentos estão tudo parados ali. Não há barulho, porque quem toca não está com ele nas mãos. Você é o instrumento na mão do Senhor. Não é você, não é eu que direcionamos as coisas. Se somos instrumento, querido, nós só nos doamos ao Senhor e deixa Ele tocar o que tiver de tocar. Deixa Deus direcionar o que tem que direcionar. Existem promessas, querido, que precisa de mudança. Mas qual mudança? De postura. O apóstolo pregou aqui, querido, quarta-feira: não se coloca vinhos novos em odres velhos. Fazendo aqui, pegando dentro disso, te mostrando, biblicamente, que a nossa postura antiga, ela vai sabotar os planos novos do Senhor. Se você orava 1 hora antes, para aquilo que Deus tem para você, requer um pouquinho mais. Se você buscava, entregava um pouquinho antes, talvez entregava para Deus 10%, mas para o novo de Deus vai precisar de entregar mais. Está entendendo, querido?
Senão nós vamos ficar num círculo vicioso, igual o povo de Israel, e vão morrer no deserto. Do que adianta, querido, vivenciar do maná? Do que adianta comer das cordonizes? Do que adianta ver a coluna de fogo? Do que adianta ver a nuvem direcionando o caminho e morrer no deserto? Do que adianta ver tantos sinais? Do que adianta ver Deus levantando tantas pessoas? Se nós não permitirmos Ele, querido, de fazer o que tem que fazer na nossa vida. Do que adianta nós estarmos aqui dentro, querido, e pessoas ao nosso redor morrendo, porque nós escolhemos não ser instrumento, porque nós escolhemos não deixar Deus lapidar, nós escolhemos não deixar Deus tratar em nós. E entramos dentro de um deserto, fazemos a nossa cabana e ali estacionamos. Enquanto você continuar brigando com Deus, querido, você vai continuar estacionado. A voz veio para Abraão em visão. E Deus fala para ele, sai para fora. Uma das coisas, querida, que a gente percebe em Abraão, aonde lhe faltava o ânimo, aonde lhe faltava a fé, tinha obediência. Dá para você perceber isso? Ah, pastor, o que Deus quer nos ensinar com isso? Tem promessas que você não tem fé o suficiente para acreditar. Desculpa falar. Tem promessa que Deus, querido, fez para nós que nós não conseguimos ver se cumprindo. Imagina Moisés chegando diante de Deus, Senhor, mas eu não vou fazer isso daí não, porque eu sou um homem de lábios pesados. Moisés foi um dos homens que mais marcou a Bíblia no Antigo Testamento. Imagine, querido, a cada limitação que cada um encontrou. Imagine Moisés ali, querido, até gaguejando, porque algumas traduções vão dizer que ele era gago. Alguns entendem que ele tinha dificuldade de falar, de dicção. Mas Deus não está preocupado com a nossa limitação. Nunca foi sobre você, querido. Esse projeto é tão lindo, é tão grande, porque se dependesse de nós, nós já tínhamos cortado ele. Sabe por quê? Porque nós gostamos de segurança, sim ou não? Nós gostamos de estar num lugar acomodado. Estamos passando dificuldade, mas estamos acomodados. Às vezes estamos apertados, mas estamos acomodados. Deus às vezes fecha a porta para ver se nós nos despertamos, mas ainda continuamos acomodados. Porque parece que é uma pessoa que crê, mas não crê. Porque na verdade são pessoas que permitem a vida levar do jeito que vier. São pessoas que aceitam o que vier. Eu não aceito não, querido, eu aceito o que Deus tem para mim. Você também deveria pensar assim. Se for algo, querido, da parte de Deus, vai ser tratamento, Deus vai quebrar, Deus vai fazer, e eu vou sair melhor do que eu entrei na prova. Mas se for do diabo, eu não aceito. Está entendendo, querido? Se for algo da nossa carne, que Deus nos ensine, nos quebre. Porque existem coisas, querido, que não é o diabo e nem Deus. Coisas que nós buscamos para nós mesmos. Coisas que tomamos as decisões por nós mesmos. E às vezes, querido, as consequências têm sido drásticas. Mas em vez de nós batermos no peito, entendemos que todas as coisas, querido, que plantamos, nós colhemos. Que existe uma consequência daquilo que nós pensamos, da forma que falamos, agimos. E consertarmos com Deus. A Bíblia nunca vai dizer que Deus teve perdão de perdoar alguém. Teve problema de perdoar alguém, melhor dizendo. Ei, querido, é só você pedir. E ó, zeramos. Ah, pastor, mas existem coisas que vêm consequências. Mas aí você faz igual Davi. Quando percebe. Porque a Bíblia vai dizer que Davi cai no adultério. Mas a Bíblia também vai dizer que o profeta Natan descobre da parte de Deus e entrega para ele. Aquela criança não vai viver. Davi já sabia que não ia viver. Mas Davi ajoelha, vai para o templo, faz jejum.
ora ao Senhor, e alguém chega do lado de Davi e fala assim: ei, Davi, o menino morreu. Aí você fala assim: pastor, e aí o que Davi fez? Ficou dentro da tenda do desânimo? Ficou lá se culpando a Deus porque ter matado uma criança? Não. A Bíblia vai dizer que ele rasga o luto, ele manda buscar uma roupa nova para ele toma um banho, ele come alguma coisa e vai para a casa do Senhor adorá-lo. É um dos versículos que mostra como anda um homem segundo o coração de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. É esse o meu e o teu entendimento que tem que ser. E entender que tem coisas, querido, que são a nossa própria concupiscência. São ações nossas, ou falta de ações, que nos leva para alguns caminhos. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de sairmos dessa tenda do desânimo. Ainda dá tempo de sairmos de dentro desse lugar, querido, que tem limitado a nossa visão. Não tem deixado nós ver a promessa. Era coisa simples. Só dê passos. Continue caminhando com o Senhor. Continue acreditando nas promessas. Continue acreditando naquilo que Deus te prometeu. Mas, querido, não entregue-se só para aquilo e fique esperando, não. Nós aprendemos aqui que Deus anima ele, mas ele vai ser animado quando simplesmente ele toma a atitude de sair para fora. Deus mandou sair do meio dos parentes e ele saiu. E estacionou no deserto, agora Deus mandou ele sair do meio da tenda, ele saiu. Aonde faltar a fé, coloca a obediência. Aonde, querido, você não entender, somente obedeça. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem coisas que são tão grandes para nós. Porque tem coisas que são tão grandes que nós somos limitados a compreender. Existem promessas que são tão grandes, querido, que nós não conseguimos entender. E aí você está esperando algo de Deus para Deus confirma se é isso mesmo. Não, querido. As coisas de Deus são um quebra-cabeça que vai descendo devagarzinho. De tempo a tempo. De momento em momento, um vai encaixando no outro. Para chegar o momento de você falar: é isso mesmo que Deus quer. Não está entendendo o que Deus quer, querido? Só continue caminhando. Deus fez isso com Abraão, já estou encerrando. Quando pede o seu filho Isaque. Porque agora, querido, Abraão vai chegar à conclusão de que as bênçãos são tão pequenas perto do Deus que ele serve. Às vezes, querido, Deus está conosco e Deus nos testa perto daquilo que nós mesmos pedimos. Aquilo que Abraão pediu, Deus deu e agora Deus requer. E aí, querido? Deus não quer o outro filho, Deus quer o Isaque. Deus quer o filho da promessa. E a Bíblia diz que Abraão vai andando caminhos, quilômetros, para então sacrificar aquele menino. Penso eu, querido, porque Deus foi bem incisivo com ele. Incisivo em qual parte? Deus fala assim: Abraão, vai e entrega o menino em sacrifício para mim. Não existe uma outra ordem, querido, mais clara do que essa para ele nesse momento. Mas a Bíblia diz que ele vai andando. Vai andando. Quando ele chega na beira do monte, ele diz para o servo parar e vai só os dois. E ele continua andando. Andando, andando. A Bíblia diz que ele prepara o holocausto, prepara tudo, o altar, e deita o menino. E na hora que ele vai levantar as mãos, Deus diz para ele não tocar, porque Deus, querido, separou um cordeiro para si. Está entendendo, querido? Tem coisas que Deus está te pedindo, mas é para te provar o tanto de fiel que você é a Ele. Porque nós falarmos que somos fiéis a Deus é muito fácil. Eu costumo dizer que falar, até o papagaio fala.
Mas só que tem coisas que nós falamos, querido, que nós não cumprimos. Tem bênçãos que nós pedimos e condicionamos alguma coisa, como se Deus tivesse te pedindo alguma coisa. Deus não te pediu, mas você combinou e tratou. Então arca de entregar aquilo que é de Deus. Pastor, por que você está falando isso, pastor? Porque Deus me tocou. Porque nós temos a mania de tentar convencer a Deus e negociarmos com Ele. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Não é assim que nós fazemos? E aí Deus foi e fez, e aí? Hein, querido? Nós esquecemos muitas vezes das promessas. Porque tem promessas que Deus te prometeu, que talvez você não percebeu, mas tem promessas que já se cumpriram. Tem pessoas que já vivem a promessa, mas ainda não percebeu que está vivendo. Tem gente que está dentro da promessa e ainda não conseguiu. Ei, querido, continue crendo. Continue buscando. Vai no caminho de Deus. Vai seguindo a ordem do Senhor. Até que Deus te dê uma nova ordem. Porque se Deus não intervém, Abraão mataria o menino. Sim ou não? O que vocês acham? Ele mataria o menino. Deus muitas vezes vai nos provar até o limite. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para me encerrar. Você sabe qual que é o seu limite? Você sabe? Sabe por que eu posso te falar que você não sabe? Porque se dependesse de você, ou o tanto de limite que você acha que tem, você já tinha desistido de Jesus há muito tempo. Olha você. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele não nos prova além do que nós podemos suportar. Então, querido, se Deus está apertando, ainda volta mais uma voltinha, é ou não é? A chave. Deixa Deus apertar mais um pouquinho se for necessário. Mas não se desvie do projeto de Deus, porque existe uma promessa e você precisa continuar crendo nela. Amém? Coloque os seus pés, por gentileza. Feche os seus olhos. Deus, Tu és poderoso. Tu és Senhor da nossa vida, Pai. Tu és o Senhor dos nossos sonhos. Nos ensina, meu Pai, sonhar os Teus sonhos e olharmos para vivenciarmos os Teus projetos. Meu Pai, continue nos abençoando, Pai. Continue nos fortalecendo, Senhor, para que nós não podemos parar no meio do caminho. Nós entendemos a Tua mensagem nesta noite. Nos tire, meu Pai, desse lugar cômodo que nos encontramos. E nos leve, meu Pai, para lugares mais altos. Para que possamos vivenciar, Senhor, aquilo que o Senhor tem, meu Pai, para nós. Continue nos abençoando. Continue nos fortalecendo, Senhor. Continue fazendo a Tua obra na nossa vida. Meu Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada. Fortalece a Tua igreja, Pai. Não deixe que ninguém aqui venha se perder, muito pelo contrário. Que nós a partir de hoje possamos tomar a decisão e frutificarmos para o reino. Continue nos abençoando, Pai, e direcionando nossos caminhos, para que então, Senhor, possamos vivenciar a plenitude da promessa. Continue nos abençoando e faz, meu Pai, a Tua obra, em nome de Jesus, acontecer na nossa vida, para que todos à nossa volta possam ver o quão fiel e maravilhoso que o Senhor é. Abençoe a nossa casa, abençoe nossos filhos, e que nenhuma promessa venha se perder. Mas assim como o Senhor animou Abraão, que o Senhor anime, meu Pai, nessa noite, o coração de cada um dos Teus filhos nessa casa. Abençoe a Tua igreja, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu passar para o pastor Marcos. Vem cá, pastor Marcos. Em nome de Jesus. Deus, Ele é poderoso. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.
Só lembrando a igreja que nós vamos ter aí o nosso congresso em setembro, 18, 19 e 20. Amém? Venha, traga mais um para nós festejarmos junto ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, 18, 19 e 20 de setembro. Amém? A igreja completará 12 anos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos, um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos concedeu, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, continuar firme na caminhada com o Senhor. Deus, que o Senhor venha nos abençoar esta noite com esta palavra abençoada, a qual foi ministrada pelo teu servo. Continua usando ele, Pai, com autoridade e graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Tem alguém no nosso meio que ouviu a palavra e quer aceitar ao Senhor Jesus nesta noite? Aleluias, glória a Deus. Se tiver alguém que também esteja aí meio fraco, desanimado, se quiser vir à frente também nós oramos. Se quiser aceitar ao Jesus, nós oramos. Aquele que se encontra aí no nosso meio, tem alguém? Que o Senhor venha te conceder uma outra oportunidade, amém? Louvado seja Deus. Aqui nós temos o nosso lema, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Em nome do Pai 1, do Filho 2, do Espírito Santo 3, a igreja diz... Glória a Deus. Com as mãos para a frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.